fantasma de Esparta é conhecido por ser um dos mais conhecidos matadores de deuses. Entre suas vítimas estão Zeus, Ares, Baldur e os filhos de Thor, Magni e Mod. Com o posto de deus da guerra, armado com muita experiência e armas capazes de decapitar deuses, Kratos seria forte o bastante para enfrentar os participantes do Ragnarok? Descubra agora neste vídeo. Fala pessoal, eu sou o Marcelo Augusto e este é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs brasileiros do mangá de deuses versus humanos. E já deixa aí a sua inscrição porque o conteúdo desse vídeo está muito bom e bastante completo também. Não esqueça de conferir também o nosso Insta, o @Shumatsu no Valkyrie BR, e considerar também apoiar a página, caso você queira, com um like ou com algum recurso financeiro no nosso Apoia-se. E agora vamos descobrir como Kratos se sairia no Ragnarok. Antes de começar, algumas explicações. Kratos atualmente é um deus, mas geralmente as suas lutas são contra as divindades. Ele também já foi um ser humano, então ele meio que poderia lutar de qualquer lado do Ragnarok, né? Por isso aqui ele vai enfrentar tanto os deuses como humanos. Tomaremos como base para as lutas o Kratos do final da história do jogo God of War de 2018, ou seja, ele já estando bem mais velho, né? E com as duas armas, o machado Leviatã e as lâminas do caos, além do seu resistente escudo guardião. Entretanto, o seu filho, Atreus, ele não vai ser considerado nessa batalha por se tratar de uma outra pessoa, né? Vamos considerar só o Kratos. Os personagens de Shumatsu terão o nível do mangá e com base os feitos deles em batalha. Ou seja, não vão ter especulações assim, se o Poseidon usasse água, Zeus usasse os raios, não sei o que, Shiva destruindo planetas. Não, vamos usar os feitos em batalha deles nas lutas do mangá, beleza? E apenas que aqueles que já lutaram, né? É impossível a gente teorizar com aqueles personagens que nem deram as caras ainda, né? Nem sequer lutaram no mangá, ou seja, só aqueles que já apareceram, tirando Hades ou Kim, porque a luta deles não acabou e a gente não sabe tudo que eles fazem ainda. Então, bora lá para as lutas. Primeiro round, Kratos versus Jack. Como vimos Jack lutar em sua cidade natal, Londres, esse também vai ser o local do confronto contra Kratos. A principal artimanha de Jack é utilizar o local a seu favor, o que também pode dar infinitos usos de armas divinas transformadas por seu volume. Além disso, Jack usa muito da enganação, do blefe e da ingenuidade de seus oponentes para o seu proveito. Jack consegue atacar com facas, lâminas grandes, estacas e quase qualquer coisa a seu alcance em Londres. Para começar, o Kratos seria um grande counter do Jack, porque, diferentemente de Hércules, o deus da guerra não é nem um pouco ingênuo. Kratos é extremamente racional em suas lutas, apenas perdendo o controle quando está com muita raiva. Ele não iria cair nas armadilhas e blefes de Jack por conta de sua vasta experiência em batalha. Além disso, Kratos tem um grande arsenal de técnicas de longo alcance, que seria um grande problema para Jack, mesmo em Londres. A grande maioria dos ataques de Jack seriam facilmente bloqueados pelo escudo de Kratos. O maior problema seria algo como o ataque derrubando um prédio, que Jack já fez uma vez, né? Mas Kratos já demonstrou sobreviver de quedas de dezenas de metros, então provavelmente ele resistiria a isso. Em um combate corpo a corpo, Jack estaria em grande desvantagem. Kratos conseguiria atingi-lo facilmente com o machado ou com as lâminas do caos, além de poder congelá-lo ou queimá-lo. Por fim, caso caísse em alguma armadilha, o fantasma de Esparta poderia utilizar a fúria espartana para escapar e se aproximar do adversário, o que seria morte certa para Jack. Então, em minha opinião, Kratos vence com folga. Segundo round, Kratos versus Hércules. O deus grego da fortitude é um dos mais resistentes do torneio. Ele aguentou não só os ataques de Jack, como também os danos infligidos por sua marca dos trabalhos. E sua variedade de ataques é grande com a sua clava. Hércules tem alguns ataques de longo alcance, né, como quando sua clava toma a forma do sexto trabalho. Além disso, a força física dele é muito alta, provavelmente igual ou maior ainda que a de Kratos. Com a alta resistência e força física de Hércules, Kratos precisaria lutar mais defensivamente e contar com o tempo. O melhor seria lutar de longe, já que seu escudo não conseguiria segurar ataques com tanta força, e atacar com suas técnicas de gelo e fogo de longo alcance. A única maneira de ficar pau a pau com Hércules de perto seria Kratos utilizar sua fúria espartana. Assim, Kratos alcançaria a velocidade de Hércules e conseguiria lutar melhor por conta do aumento de força e resistência, além de curar batendo, né? Porém, caso esse curto período acabasse, Hércules estaria pronto para utilizar outros trabalhos, principalmente o 12º, né, para acabar com Kratos. Percebendo isso, claro que o deus da guerra iria pensar em outra estratégia. O melhor plano seria trabalhar com a distância, com ataques do machado e das lâminas.
De longe, talvez o escudo seja suficiente para segurar alguns golpes dos trabalhos que percam força com a distância. O gelo do machado de Kratos seria essencial para atrasar o deus da fortitude. E com esse método defensivo, Hércules precisaria gastar seus trabalhos e infligir muita dor em si mesmo. Como último artifício, sua forma do cão de Hades, Cérbero, que o dá um grande bônus de força, além de conseguir dar golpes à distância como garras gigantes. Para enfrentar essa forma tão poderosa de Hércules, bastaria Kratos usar sua fúria espartana, que o daria força suficiente para bater de frente, além de curar o deus da guerra enquanto luta. A forma de Hércules é justamente o contrário, ela vai drenando a vida do usuário conforme o tempo. Então, nessa batalha contra o próprio tempo, Kratos terminaria com uma saúde melhor e Hércules praticamente morto, ou já morto por sua própria marca corporal, que o mata enquanto preenche todo o seu corpo. Resultado depende um pouco do desenrolar da luta, como eu disse, mas minha opinião é Kratos. Terceiro round, Kratos versus Adão. Aqui pode ser um pouco polêmico, hein? Vamos ver se os fanboys do Adão aí não vão comentar bastante aqui no vídeo. Sinceramente, eu acho que Adão seria um dos confrontos que mais pendem para o lado de Kratos, na minha opinião, e agora eu vou explicar para vocês por quê. A grande força de Adão não está em uma arte marcial avançada ou em golpes base muito fortes, mas em conseguir copiar as habilidades adversárias, sejam elas quais forem. Esse seria o problema para Adão contra Kratos. O primeiro homem poderia até copiar as técnicas de mãos livres de Kratos e até sua fúria espartana, mas isso só deixaria os dois lutadores em um mesmo patamar. Tirando isso, os golpes, socos e chutes de Adão seriam facilmente bloqueados pelo escudo de Kratos. O diferencial do fantasma de Esparta seriam suas duas armas lendárias, imbuídas com o fogo do submundo grego e o gelo do submundo norte. Como Adão não possuiria outros instrumentos, não conseguiria copiar os golpes dados por elas. Além disso, não tem muito como Adão se defender de golpes de gelo e fogo, além de serem cortantes e não golpes de mão livre como os de Zeus, né? Convenhamos que o Adão enfrentar um deus desarmado o ajudou bastante. Meu veredito, Kratos. Quarto round, Kratos vs Shiva. O deus hindu da destruição sem dúvida seria um oponente difícil para Kratos. Para começar, as lâminas do caos não seriam tão efetivas por conta da alta resistência de Shiva ao fogo. O deus inclusive utiliza chamas em diversos de seus golpes. Kratos precisaria empunhar mais um machado Leviatã de gelo para ter um combate mais efetivo. Porém, o fato de Shiva ter 4 braços o possibilita facilmente defender e contra-atacar dos ataques ao mesmo tempo. Isso seria aumentado ainda mais em sua dança, que se chama o Tesouro Escondido de Svarga. Em contrapartida, seriam membros a mais que Kratos poderia cortar com suas armas. Ele nem precisaria de tanta força física como Raiden, apenas uma mira boa e habilidade para atingir os pontos certos. Os golpes de fogo de Shiva com certeza seriam um problema para Kratos, que precisaria se defender. O menor dos problemas seria o Tandava Karma. Com a sua fúria espartana, Kratos poderia aguentar as chamas enquanto bate em Shiva, já que o grego regenera dessa forma. Além disso, Shiva se superaquece no Tandava Karma, possibilitando Kratos utilizar as lâminas do caos. E isso aqueceria ainda mais o deus, que poderia morrer por autodestruição. Veredito, luta extremamente equilibrada, mas eu apostaria em Kratos. Quinto round, Kratos vs Raiden. Todos sabemos que Raiden é um tremendo monstro no quesito força física e possivelmente ultrapassa Kratos nesse aspecto em muito. Os golpes do japonês são tão fortes que o escudo guardião não seria o suficiente para aguentar tamanho impacto. A desvantagem de Raiden seria os ataques elementais de longo alcance de Kratos, já que o lutador de sumo não tem muito como se defender disso. A chave para o duelo seria manter o grego perto. O melhor jeito de derrotar Raiden é ganhando pela persistência, pois ele acaba sofrendo cãibras quando utiliza todos os seus músculos ao máximo por muito tempo. Kratos precisaria usar seus ataques rúnicos de gelo e sua fúria para enrolá-lo bastante até que isso acontecesse. Para isso, Kratos conta com uma grande resistência. O deus já sobreviveu a ataques de titãs e de gigantes, além de várias vezes sobreviver à queda de dezenas de metros. Kratos tem tanta durabilidade que já conseguiu ficar escalando uma montanha por 3 dias inteiros seguidos. Portanto, ele teria as ferramentas necessárias para manter Raiden ocupado e infligindo danos maiores com suas armas. Caso não tomasse nenhuma sequência muito grande de ataques do lutador, bastaria esperar as cãibras. Veredito meu, Kratos. Sexto round, Kratos vs Poseidon. Poseidon é um pouco repetitivo, o deus dos mares não mostrou muitos tipos diferentes de técnicas e seus ataques eram sempre muito parecidos. Eles consistem em Poseidon atacar em uma velocidade impressionante com um tridente, com algumas estocadas em lugares variados. O deus grego vai mudando a forma, apenas. Primeiro ataca do chão, depois do ar, depois de diversos locais diferentes no ar.
Sem dúvida, a rapidez da sequência de estocadas, principalmente da técnica dilúvio de 40 dias, seria o problema para Kratos. O escudo até ajudaria, mas não cobriria o corpo inteiro, deixando brechas para atacar. O grego precisaria rebater o restante dos ataques com as lâminas ou o machado, mas com certeza seria atingido por várias estocadas por não ter tanta velocidade. Entretanto, a única defesa de Poseidon é efetivamente o ataque. Vimos que bastou Sasaki chegar próximo o suficiente para vencer o deus dos mares. Kratos teria que cobrir essa distância. A melhor maneira seria utilizar a Fúria. Com sua velocidade, resistência e forças aumentadas, ele poderia passar pela tempestade de golpes, ainda que com dificuldade. Com essas capacidades, chegar em Poseidon é possível. Caso Kratos chegasse perto, Poseidon teria problemas. Primeiro porque as lâminas são duplas, o que dificulta a defesa de Poseidon, que tem apenas um tridente, assim como dificultou contra Sasaki. Além disso, o fogo do submundo infligiria graves ferimentos no deus grego. E além disso, de perto, assim, a força física de Kratos faria muita diferença e todos sabemos que ela é muito superior à de Poseidon. Veredito, Kratos. Sétimo round, Zero Fuku ou Rajun. Zero Fuku não mostrou grandes feitos e foi subjugado por Buda durante toda a sua luta. Em minha opinião, isso também ocorreria com Kratos. As suas transformações do Cutelo da Miséria não seriam de grande problema para Kratos defender. Com as lâminas do Caos e o machado Leviatã, o grego conseguiria defender e até mesmo contra-atacar. Algo que seria o maior problema é o ataque com o cutelo gigante quando há muita miséria acumulada. Mas a alta resistência de Kratos e o seu poderoso escudo guardião poderiam funcionar como escudo Ahimsa de Buda e deixá-lo tranquilo. Ainda podendo utilizar a Fúria, os ataques rúnicos de fogo e gelo, e com uma força física muito maior do que a de Zero, Kratos seria um páreo quase impossível para o deus da desgraça. Rajun, por sua vez, seria mais complicado. O monstro superava Buda em força e também se equiparava a ele em velocidade. Essas capacidades seriam um problema para o fantasma de Esparta. Além disso, os ataques de Rajun poderiam ultrapassar as defesas de Kratos, assim como fizeram com Buda. Uma forma de se equiparar seria a Fúria Espartana, mas ela tem pouca duração. Por conta de sua força, resistência e membros que se transformam, os ataques de Kratos seriam facilmente defensáveis pelo Rei Demônio do Sexto Céu. Rajun perfurou o escudo Ahimsa e destruiu o bastão dos 6 reinos. Até mesmo as armas de Kratos poderiam estar em perigo. Portanto, meu chute vai para Rajun. Oitavo round, Kratos vs Sasaki. Seria uma luta bastante difícil para o japonês, ao meu ver. Para começar, Kratos pode atacar de uma distância maior que Poseidon com o machado. Além disso, tem 2 armas com as lâminas. Isso dificultaria a defesa suprema de Sasaki, apesar dos golpes serem bem menos velozes que os de Poseidon. A luta permaneceria mais ou menos como foi Poseidon vs Sasaki até o final, com o samurai tendo dificuldades e se defendendo bastante. Caso um dos golpes elementais de fogo ou gelo de Kratos encostasse em Sasaki, seria um grande problema. Provavelmente, Kratos também partiria a Mono Roshizal de Sasaki com suas armas lendárias. Então surgiria o Revolant de Sasaki com suas 2 lâminas. Com o Revolant, seria mais fácil de se defender dos ataques das lâminas do Caos e do machado. O problema é que mesmo ao se defender o bastante e chegar perto de Kratos, Sasaki não conseguiria derrotá-lo. A resistência do grego é bem maior do que a de Poseidon, além de sua força física. Ainda tem também a Fúria Espartana, que seria quase indefensável para o espadachim. Vitória para Kratos. Nono round, Kratos vs Zeus. Tem muito fanboy do Zeus por aí que sempre fala que ele é o mais forte de toda a obra, e vamos ver o que eles dizem agora depois dessa luta. Zeus sem dúvidas é um dos maiores velocistas da obra até agora, além de ter uma resistência descomunal. O cara sobreviveu mesmo com sua cabeça virada para trás. Com certeza a velocidade é maior que o fantasma de Esparta, mas a força e resistência de ambos é até de certa forma equiparada. A desvantagem de Zeus é enfrentar alguém que pode curar com os golpes e, além disso, ter 3 armas cortantes e com habilidades elementais. Zeus não teria muitas formas de se defender das lâminas e do machado, já que ele luta de mãos limpas. A mesma coisa com os poderes elementais, que precisariam sempre ser desviados por Zeus. A Fúria Espartana poderia ser uma ótima forma de lidar com a forma Adamas do pai do Cosmos também. A única forma que vejo dando a vitória para Zeus, que inclusive é o pai de Kratos, seria o soco que ultrapassa o tempo. Não teria muito o que o fantasma de Esparta pudesse fazer contra esse golpe. Então precisaria ser um hit kill com esse ataque para Zeus vencer. Porém, Kratos tem diversos feitos de resistência absurdos e por isso eu creio que seria improvável morrer em um golpe só. Portanto, meu veredito é Kratos. 10º round, Lubu. O maior guerreiro dos 3 reinos tem certas semelhanças com o fantasma de Esparta.
Ambos são generais incomparáveis e com experiência vertiginosa em batalha. Lu Bu era um guerreiro completo, podendo lutar com diversas armas e até mesmo com as mãos limpas caso necessário. A resistência dele também é absurda, segurando golpes do Mjolnir despertado e ataques de Thor que mataram gigantes instantaneamente. Nesse quesito, Lu Bu supera Kratos. Em força, provavelmente eles se equiparam. A chance de um vencer o outro é um golpe bem acertado em algum ponto vital. Por conta disso, minha aposta vai para o grego. Isso porque as lâminas do caos e o machado Leviatã podem dar ótimos golpes mesmo de uma distância grande. Além disso, o diferencial de Kratos é sua alta inteligência. Lu Bu era muito experiente com batalhas, mas frequentemente desprezava estratégias e táticas. Kratos, no entanto, sempre se mostrou incrivelmente inteligente e estratégico. Meu veredito, Kratos. 11º round, Kratos vs Buda. Nosso querido deus Buda é com certeza um monstro em batalha. Para começar, a sua imensa versatilidade com as diversas transformações do cajado dos 6 reinos. As diversas armas poderiam dificultar a defesa de Kratos, mesmo com seu escudo. O escudo Ahrimsa também seria muito forte para defender tanto golpes diretos como os ataques rúnicos elementais de Kratos. Porém, o real problema para o grego seria a iluminação de Buda. A 8ª consciência permite ele enxergar o próximo passo de seus oponentes ao perceber a luz da alma adversária. Vendo o que a alma fez, Buda sabe o que a pessoa irá fazer. Isso seria um counter para praticamente tudo que Kratos fosse fazer. Esse poder é tão forte que Rajun só deu problemas para Buda enquanto estava invisível para a 8ª consciência. Quando Buda voltou a ver, venceu facilmente. Como a visão consegue perceber as ações por meio da luz dos sentimentos da alma, Kratos não conseguiria esconder seus próximos movimentos, muito menos na fúria quando fica inundado pela raiva. O único jeito de contornar isso é realizar um ataque que seja impossível de defender, como que Zero fez. Porém, não vejo como Kratos poderia fazer isso, portanto, meu veredito é Buda. 12º round, Kratos vs Thor. É até uma espécie de spoiler, do próximo jogo da franquia, o God of War Ragnarok, onde parece que vai ter a luta entre o Kratos vs Thor. Thor conseguiu destruir gigantes com golpes banais de seu martelo. Com o Mjolnir desperto, Thor matou com um golpe Geirrod a Jormungand, uma serpente grande o bastante para rodear a Terra. O Berserker do Trovão nunca sequer teve uma batalha que o deixasse ter alguma emoção. A única que chegou perto disso foi a luta contra Lu Bu e, mesmo assim, o humano apenas acertou um golpe superficial em seu peito que não lhe ofereceu perigo nenhum. A resistência e força de Thor são imensuráveis, já que nem mesmo chegamos a ver ele lutando com tudo na sua própria luta. Sem dúvida, seria o deus a dar mais trabalho para Kratos. Para começar, ele tem o Mjolnir. O martelo é tão grande que é muito difícil desviar dos ataques dele. Além disso, Thor consegue tancar qualquer ataque com seus próprios ataques. Combatendo força com força, Thor se defende com seus próprios golpes, como fez contra o Devorador de Céus de Lu Bu. O escudo guardião não seria o suficiente para aguentar Mjolnir. Thor ainda tem poderes elétricos elementais para combater o fogo e gelo de Kratos. Mesmo com a fúria, a resistência e força de Thor no mano a mano dariam conta do grego. Meu veredito, Thor. E aí, o que você achou do vídeo? Você tem outra opinião sobre as lutas? Acha que outros combatentes que seriam os vencedores? Deixa aí nos comentários se você concorda ou se não. Vamos discutir aí bastante. Deixa o like também se você gostou do vídeo. Valeu, é isso. Até a próxima. Fui!